meus filhos vão esse ano. Eu me chamo Elis Bunhola, sou casada há 20 anos com o Eduardo, tenho 2 filhos, um de 13, o Arthur, e o outro de 6, o Davi. E me pergunto todo começo de ano, em que escola que os meus filhos estão esse ano? E se você também tá comigo nessa, então vamos conversar. Então, como eu disse, a gente tem ouvido muitas coisas a respeito de escolas e ideologias e tantos conflitos de princípios e a respeito até das escolas. Não sei você, mas eu tenho ouvido. O bom é o quê? É pública, é da prefeitura, do estado, particular que seja pequena, escola cristã ou homeschool, né? Escola em casa, que seria melhor para nossos filhos. Então, todo começo de ano, finalzinho pro começo de ano, minha mente já é povoada por esses pensamentos. Eu não sei se é a sua também, você que ama seus filhos e cuida, eu creio que sim. E uns tempos atrás, pensando nisso, né, e deixando os meus filhos menor na escola, uma escola bem diferente daquele antes, que era menor, né, tinha poucos alunos, uma escola particular, e deixando ele numa escola maior, né, eu estava temerosa também no ano passado, bem maior, né, uma escola pública, e aparentemente, assim, organizadinha, limpinha, mas assim, muito grande, tinha umas 2 escadarias para subir. E no primeiro dia de aula, a primeira série, deixando lá tal, e durante o ano pensando, me preocupando, né, me veio um versículo na mente, eu quero compartilhar com você, e talvez você pode trazer o mesmo alívio para você que trouxe para mim, que é Mateus 10:16 diz: Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Talvez não venha consolar a princípio, né, esse versículo. Eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos. Né? Essa é uma fala de Jesus, né, na comissão dos discípulos, algumas instruções que Jesus dá, e todo o capítulo 10 talvez seria um capítulo muito importante para você ler para o seu filho, independentemente de que escola ele vá, né, antes de começar as aulas, e é onde Jesus dá as instruções para os discípulos. E não sei você, mas eu, né, que eu busco, quem sou eu? Mas eu busco criar meus filhos dentro do princípio da palavra, daquilo que eu também fui criada e que eu convivo, né, sendo um servo de Jesus Cristo, nesse contexto, né, de fim dos tempos, fim dessa era, onde tanta coisa muda, mas a Bíblia já avisou isso há muito tempo, está tudo escrito. Então, assim, eu me preocupo sim, né, com o que eles vão enfrentar, né, lá fora, né, e principalmente na escola, né, vai ficar tanto tempo lá, o que ele vai se deparar. Mas assim, olha, Jesus, ele chamou os discípulos, ele ensinou e ele enviou, né? Então nós, mães, precisamos semear, plantar, ter essa base, esse princípio do Evangelho bem firme no coração dos nossos filhos, não só com religiosidade, nem ensinando versículos para eles saberem de cor, mas sobre a nossa vivência, nossa vida também. Eles os vêm buscando também, eles aprenderem com a gente, eles aprenderem sozinhos a buscar a Deus, a ter Deus o seu refúgio, a entender que existe um Deus, existe um Salvador que é Jesus, que é Deus, né? Existem princípios contra a cultura que vai tentá-los levar, sempre puxá-los para fora dos princípios. Eles precisam saber disso, né? Para quando isso acontecer, eles já, a mamãe e o papai já me falaram. Então eles precisam saber disso, eles precisam ser cultivados como uma terra bem fértil, uma terra assim agradável, onde a presença de Deus está ali, né? O temor de Deus está ali, né? A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então cultivar isso no coraçãozinho deles, essa semente, e na hora de enviar. Porque seja qual for a escola, homeschool, escola particular, pública, a melhor escola do universo, enfim, ele vai se deparar com seres humanos
ele vai se deparar com pessoas que não têm os mesmos princípios. E o pior, ele vai se deparar com um mundo, né, onde o maligno está ali desesperado, porque sabe que pouco tempo lhe resta, então vai investir todas as forças, principalmente talvez neles. Por isso, como ovelhas ao matadouro, né? Porque é isso que o mundo quer fazer com os filhos de Deus, exterminá-los, exterminar a palavra, exterminar os princípios. E então eu vou reforçar o coração dessas ovelhas, eu vou dar um alimento forte para essas ovelhas e ensinar ovelhas. Vão fazer de tudo para tirar vocês desse caminho. Fiquem atentos, eles precisam saber. E na hora de enviar. E por que não enviar? E outra, se nossos filhos e filhas, né, são soldados, né, dos últimos tempos, homens que vão ali fazer a vontade de Deus nesses últimos tempos e que será mais difícil ainda. Por que não? Por que não uma hora estudar num colégio particular, que tem poucas pessoas, uma hora estudar num colégio cristão, ou de repente outra hora estudar num colégio público? Será que isso de repente não é Deus forjando eles para a batalha? Porque a vida inteira vocês estudaram, ou estudar numa escola que tem pouquinha gente, que é protegidinho, numa bolha, será que isso é o ideal? Ou será que, nossa, só vai estudar naqueles colégios solto, público, por aí, a mãe nem sabe o que está acontecendo? Isso também não é ideal. Ah, não, mas ele vai estudar no colégio cristão a vida inteira. Ok, que maravilha. Mas será que nem meio ali ao fogo que nós somos provados na nossa própria fé? A gente precisou disso. E por que nossos filhos não vão precisar? Então eu vejo que de repente tudo isso, não estou falando que de repente se seu filho não precisar, diz glória a Deus. Mas se for o seu contexto, se for sua realidade, entenda isso como algo de Deus, algo bom para os seus filhos. Porque eles são soldados, tem que ser forjado. O treinamento de um soldado do exército, gente. Eu não entendo muito, mas eu já vi algumas coisas, meus filhos gostam disso. Então, assim, são os piores possíveis. De tão rígido que é, para que ele aguente quando ele chegar lá no combate. Então, assim, como que eu vou poupar meu filho de algumas coisas? Não tô falando para largar, mas pelo contrário. Tô falando para você trabalhar a terra do coração dele, com que você pode, com oração, com jejum, e você enviar para ele ser treinado. E ele tem que ter ciência disso também, eu creio. Então, eu tô esperando os meninos acordarem, que talvez este vai ser o tema de hoje da nossa conversa, do nosso culto, sei lá. E assim, eu queria confortar você também com esse tema. Aqui, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temais antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Olha isso. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, é a mesma coisa, né? Esse que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Eu aconselho que vocês escolham a bênção para que vivam. Mas a escolha no final vai estar na mão dos nossos filhos. Eu fiz até aqui uma frase, né? Então não é sobre qual o melhor lugar para estar, né? Ou estudar, ou morar, ou passear. Mas primeiro sobre ser o melhor lugar para Deus estar. A partir desse princípio, todo lugar será o melhor, se o melhor estiver no seu devido lugar, no nosso coração. Então, que Deus esteja no teu coração, que Deus esteja no meu, no coração dos nossos filhos, da palavra, os princípios, e qualquer lugar vai se transformar no melhor lugar. Não tema as trevas, mas resplandeça a luz do Senhor aonde você for. Ensine seus filhos, ore por eles para que eles também façam e cheguem às conclusões
né, que eles devem chegar, independente de qual escola, né, tuas condições hoje permitam, né, o principal é que Deus seja o centro aí do coraçãozinho do teu filho e você monitore, ore, né, e envie e confie. Beijo, até a nossa próxima conversa.